Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o meu projeto de TCC da Engenharia Biomédica. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, mas naquele vídeo eu falei do TCC de uma forma mais geral. Expliquei como ele funciona na minha faculdade, falei como eu estava me organizando em relação a isso, mas não expliquei especificamente do meu projeto, e é isso que eu quero fazer no vídeo de hoje. A história do meu projeto de TCC é um pouco peculiar, então de uma forma resumida eu vou tentar contar essa história desde o começo. Tudo começou há uns 2, 3 anos atrás, quando eu estava fazendo a disciplina de sistemas mecânicos. Nessa disciplina, a professora dividiu a sala em grupos e pediu para a gente pensar num sistema mecânico voltado para tecnologias assistivas. Ou seja, a gente teria que projetar um dispositivo que fosse voltado para pessoas com deficiência, e esse dispositivo não poderia ter nada elétrico, eletrônico, o funcionamento dele deveria ser puramente mecânico. O nosso grupo então começou a pensar que tipo de deficiência o nosso projeto iria abordar, e aí eu sugeri para eles, pessoal, eu tenho um tio com lesão medular. Por conta dessa lesão, ele não consegue flexionar o joelho da perna esquerda e por isso ele tem que arrastar a perna. O que vocês acham da gente fazer uma órtese voltada para esse tipo de deficiência? Só abrindo um parênteses, órtese é justamente o dispositivo que se usa para poder corrigir ou então auxiliar o funcionamento de um segmento do nosso corpo. A galera abraçou a ideia, então nós decidimos fazer uma órtese para esse tipo de deficiência. E o nosso objetivo era fazer uma órtese que pudesse ser usada embaixo da roupa. O que acontece? Muitas pessoas que têm deficiência motora, elas por si só já se sentem muito constrangidas. Então, se você dá para elas um dispositivo ou uma órtese que vai chamar ainda mais atenção, muitas vezes elas deixam de usar por causa desse constrangimento. Então a gente decidiu projetar uma órtese à base de tecidos e elásticos que pudesse ser usado embaixo da roupa para não acontecer isso. O objetivo da professora é que fosse apenas um trabalho teórico. Então a gente iria fazer a descrição do projeto, as análises e tudo mais, mas apenas teórico. Só que eu acabei me empolgando com essa história e resolvi fazer o protótipo da órtese. Então eu fui num armarinho, numa loja de artesanato, comprei os tecidos, os elásticos, fui para a máquina de costura e fiz o protótipo da órtese. Como a gente não tinha o material adequado, porque a gente comprou os materiais numa loja de artesanato, e como a gente não tinha muito tempo, porque o plano da disciplina não era fazer o protótipo, a órtese foi um pouco improvisada. Então ela não ficou muito prática, nem muito bonita, mas ela funcionou. Então a gente conseguiu fazer alguns testes e apresentar no final da disciplina. E para nossa surpresa, os testes foram muito bons. A órtese realmente fez diferença, o meu tio sentiu facilidade para poder caminhar. E isso mostrou que esse projeto da órtese era promissor. Quando acabou a disciplina, eu pensei, não podemos simplesmente engavetar esse projeto. Falei com o pessoal do grupo, mas nem todo mundo se animou. Então eu e mais um amigo tentamos dar continuidade a esse projeto, só que também não caminhou muito. Então, pela inércia, o projeto ia para a gaveta. Acontece que eu realmente não queria desistir desse projeto e pensei, bom, uma opção é eu desenvolver esse projeto no meu TCC, porque realmente precisaria de estudos mais específicos, uma análise mais profunda, e o TCC seria a oportunidade para fazer isso. E aí eu entrei num conflito, porque como vocês sabem, muitas áreas da engenharia biomédica me encantam e uma delas é a neuroengenharia, que é a área que a gente aplica os conceitos da engenharia na neurologia. E um dos meus objetivos era trabalhar com neuroengenharia ao longo da faculdade. Só que acabou não dando. Eu trabalhei com biocerâmicas, depois trabalhei com ciência forense e acabei não conseguindo encaixar um momento para poder trabalhar com neuroengenharia. Então, uma das minhas ideias era usar o TCC como a última chance de conhecer a neuroengenharia na graduação. Então, quando surgiu a órtese, eu fiquei nesse dilema, e agora? Uso o TCC para órtese ou para neuroengenharia? Eu fiquei nesse conflito por meses, por bastante tempo mesmo, e até que por fim eu cheguei à conclusão de que o ideal seria sim trabalhar com a órtese no TCC, porque é um projeto que eu já havia começado, então o ideal seria concluí-lo e deixar a neuroengenharia, quem sabe, para um mestrado ou um projeto futuro. Beleza, agora seria então só esperar o momento do TCC chegar. Só que aconteceu um episódio no meio do caminho. Eu lembro que eu tava no Instagram, vendo fotos assim, só passando o tempo mesmo, e aí apareceu uma foto que eu nunca mais encontrei, não sei de quem que é, mas estava escrito assim: se o seu produto precisa de um manual, ele não é um bom produto. E aí eu entrei em crise, porque embora a órtese tivesse apresentado resultados muito legais, ela não era exatamente prática. Então ela realmente tinha um nível de dificuldade para ser usada.
Então eu fiquei em crise, tipo assim, ó meu Deus, preciso de uma nova versão da órtese. E aí eu lembro que nesse dia eu tava deitada pra dormir. E sabe quando você deita e a sua cabeça, tipo, liga e você fica a mil pensando? Eu tava desse jeito nesse dia, pensando, como que eu posso resolver esse problema? Aí eu pensei e de repente veio uma ideia, um novo modelo de órtese com o mesmo objetivo, a mesma aplicação, mas um novo modelo totalmente prático. E aí eu falei, pronto, agora sim é só esperar o TCC chegar. Quando o TCC foi chegando, veio o novo desafio, encontrar um professor para me orientar. Porque normalmente quando uma pessoa vai começar o TCC, ele vai na lista de professores e tenta encontrar um professor que tenha uma linha de pesquisa, que trabalhe, né, com coisas que interessam. E aí ele vai, marca horário com o professor e eles juntos decidem o projeto de pesquisa do TCC. Então, às vezes o professor já tem alguns projetos prontos e arquivados, às vezes o aluno já tem alguma ideia. Então, juntos, eles decidem esse projeto. O meu caso era um pouco diferente, porque eu já tinha o projeto definido, pronto, eu só precisava de um professor para me adotar. E aí eu fui procurar por professores na faculdade e qual é o problema? Não tinha um professor na minha faculdade nessa área de biomecânica voltada para cinesiologia. Cinesiologia é esse estudo voltado para a marcha humana. Então eu falei, ok, e agora? E aí eu pensei em falar com a professora Regiane. Essa é uma professora muito fofa lá da faculdade. Ela é professora da engenharia biomédica, mas a formação dela é em fisioterapia. E quando a gente fala de tecnologias assistivas e reabilitação, a fisioterapia está ali como uma das peças principais. Então eu pensei, ela pode me orientar, né, nesse lado, embora não seja exatamente a área dela, mas ela, como uma pessoa que tem muitos contatos, ela pode me levar a outros professores para, quem sabe, ser orientadora, alguma coisa assim. Fui, conversei com ela, contei a minha história, ela me adotou, abraçou a causa e, de fato, ela me apresentou a outros professores. Eu fui lá em São Paulo, conheci um professor lá da Uninove, conheci o laboratório de marcha deles e tal. Então, agora seria só começar o projeto. Essa foi a época que eu gravei aquele vídeo para vocês falando do TCC. E como eu expliquei, no primeiro semestre a gente simplesmente escreve o projeto de pesquisa. Então a gente descreve o que vai ser, como que vai ser, essas coisas assim. E aí eu fui escrever o projeto. Na semana que eu fui entregar esse projeto, eu descobri que um novo professor havia sido contratado na faculdade e descobri que a área de pesquisa dele era exatamente a área de pesquisa do meu projeto, a área que eu precisava. Imediatamente, falei com a professora, mandei e-mail para ele e falei, professor, estou aqui, essa é a minha história, por favor me oriente a partir de agora. O professor abraçou a causa e começou a me orientar a partir de então. E agora, nesse primeiro semestre de 2018, eu estou fazendo o TCC2, que é quando a gente de fato desenvolve o nosso projeto. E nesse momento eu estou numa etapa bastante importante do meu projeto, que é o Comitê de Ética. Outro dia eu estava no Stories conversando com vocês sobre isso e é mais ou menos assim. Todo projeto de pesquisa que envolve experimentação humana ou animal precisa passar pelo Comitê de Ética. Então, se o projeto vai testar medicamento em animais, ou então fazer um questionário com pessoas, ou fazer uma experimentação com pessoas, ou no meu caso, que é um pouco mais simples, que a pessoa vai testar um dispositivo, independente do tipo de experimentação, o projeto precisa passar pelo Comitê de Ética. E essa é uma forma de proteger as pessoas ou animais que vão estar passando por essa experimentação. Quando o projeto passa pelo Comitê de Ética, o comitê consegue avaliar as condições do projeto, a segurança, o embasamento, tudo isso, e aí ele aprova ou não aquela experimentação. Isso significa que, infelizmente, eu corro o risco do Comitê de Ética não aprovar a experimentação no meu TCC. Isso é um risco que todo projeto tem, mas não tem problema, caso não seja possível, eu fico feliz e contente, quero da mesma forma desenvolver essa órtese, eu tô com a expectativa bastante alta e, se Deus quiser, até o final do semestre estou aí com uma órtese linda, maravilhosa para ajudar pessoas com esse tipo de deficiência. E com certeza vou compartilhar com vocês os próximos capítulos dessa novela. Eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!